Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. O programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises dos programas ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando um novo mês, outubro, que é muito especial para nós por ser o mês franciscano. No próximo dia 4, comemoramos o dia de São Francisco de Assis. E para abrirmos esse novo mês e nova temática, temos a honra de ter aqui nos estúdios da Rádio Web UFN o Frei Christian Martins Almeida, frade capuchinho, colega do Frei Rodrigo e estudante da filosofia aqui da UFN. Bem-vindo, paz e bem, Frei Christian. Paz e bem, Camila, paz e bem, Frei Rodrigo e a todos os ouvintes. Então, Frei Christian, é uma alegria tê-lo aqui conosco nessa nossa roda de conversa, nesse nosso bate-papo. E, inicialmente, para dar início aqui à nossa conversa, gostaria que tu se apresentasse, falasse de onde que tu vem, quantos anos tu tem, onde que trabalha, enfim, algumas informações assim, para também o pessoal, né, que nos acompanha pelo programa Conexão Pastoral Universitária, também conhecer um pouquinho melhor. Muito bem, obrigado. Sou natural de Caxias do Sul, bairro Santa Fé, região da Serra Gaúcha. A minha vocação, eu começo sempre assim quando me apresento, ela é presbiteral e também religiosa. Eu sou Frei Capuchinho. Meu nome é Christian Martins Almeida e tenho 21 anos. E a minha vocação ela surgiu quando eu tinha por volta de 7 para 8 anos, participava da vida da igreja, da minha comunidade, no coral da infância missionária e também era coroinha. Depois eu recebi um incentivo de um padre que era pároco lá em Caxias, e aí eu tinha 10 anos. Comecei então a fazer um discernimento vocacional, né, com a Diocese de Caxias. Depois, lá pelos 14 anos, eu conheci os Freis Capuchinhos, que eles têm uma casa no bairro onde a minha família mora, e foi ali também que eu conheci o carisma, a forma de vida de São Francisco de Assis. Foi os Freis Capuchinhos que me apresentaram a São Francisco. A partir daí, minha vocação para a vida religiosa consagrada. Eu ingressei oficialmente no convento em 2015, tinha 18 anos, fiz a etapa formativa que a gente chama postulado em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, também em Pimenta Bueno, Rondônia. Foi para longe? Fui longe, bastante longe. O noviciado também que a gente realiza, uma das etapas mais importantes, né, na vida consagrada, foi em Marau, perto de Passo Fundo. Ali eu também recebi o hábito franciscano e professei os votos de consagração religiosa. E após o noviciado, no mês de novembro de 2017, eu passei a residir aqui em Santa Maria, a fim de estudar filosofia aqui na UFN. Atualmente eu sou estudante da filosofia, segundo semestre, auxilio na pastoral paroquial da paróquia Nossa Senhora de Fátima e faço parte também da comissão de comunicação da província dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul. Que alegria, Frei Christian, então, saber um pouco mais da tua história. E nós já vamos direto, então, ao assunto, né, do nosso primeiro programa com essa temática franciscana. E já te faço uma pergunta, assim, que para nós é muito significativa, né? O que mais te chama a atenção em São Francisco de Assis? Bom, eu, como falei na minha apresentação, fui conhecer Francisco por meio dos Freis Capuchinhos. E foi numa visita a uma fraternidade capuchinha que eu conheci o carisma de São Francisco e a partir daí a vida dele também, por meio de leituras, filmes também que me foram propostos. Mas uma das características que mais me chama a atenção em São Francisco, de fato, é a fraternidade, porque é talvez o pilar essencial, né, da vida franciscana, a fraternidade, e também a questão da minoridade, né? A humildade também poderia dizer. Então esses dois pilares para mim me chamam muita atenção na vida de São Francisco e também a fraternidade no sentido de fraternidade universal. O Francisco que é irmão de tudo e de todos, de toda a criação, né? Não apenas do ser humano, mas de toda a criação. Tu partilhou agora um pouco conosco, Christian, o Francisco que a gente poderia dizer, ele já convertido lá para frente, lá quando ele já havia tido esse encontro com Deus
e a partir de toda uma caminhada que ele já havia desenvolvido. Mas acho que é interessante também para a gente conhecer um pouco mais da vida de São Francisco, também para o pessoal que nos acompanha ter esse conhecimento. Você como franciscano e como também estudioso do carisma franciscano, poderia nos contar um pouquinho da história que parte ali da infância, da família, a juventude, até o momento que é bem importante no pensamento franciscano e na trajetória de Francisco de Assis, que é a prisão. Mas então, comentar um pouquinho a respeito dessa infância, dessa trajetória do jovem Francisco, natural de Assis, que tem muito em comum com muitos jovens hoje em dia também. Ótimo. Bom, primeiramente, para a gente entender um pouco da história de São Francisco, né? Ele é filho do seu tempo, como a gente também é filho do nosso tempo, né? Somos. Temos que ter em mente a Idade Média, porque a vida dele se passa no auge da Idade Média. Então, toda a questão do feudalismo, a sociedade está se organizando assim, né? Isso influenciou e muito também na forma de vida que Francisco propôs, né? Como contrapartida, talvez, a muitos aspectos até sociais, políticos e também religiosos da época. Mas, tendo em consideração isso, que ele nasceu no ano de 1181 ou 1182, né? O auge da Idade Média, então, século XII, XIII, ele nasceu na cidade de Assis. Eu disse 181, 182, 1181 e 182, porque não é uma unanimidade, né, entre os franciscanólogos, que são aqueles que estudam São Francisco. Mas ele é filho de Pedro Bernardone e Joana, que é o provável nome da mãe dele, mas ela tinha um apelido um pouco engraçado até, né, no português, Dona Pica, né? Então, não se sabe bem ao certo, mas se fala que seria Joana o nome também da mãe de Francisco. Mas na região ela era conhecida por esse apelido, né? Exato, é o nome mais popular, inclusive, nas fontes franciscanas, né? E esse casal, ele pertencia à classe social chamada menores, né? Que eram o quê? Comerciantes, trabalhadores do campo, artesãos, servos e demais pessoas da sociedade, né? Havia ainda a chamada classe dos maiores, que era formada exclusivamente pela nobreza, cavaleiros e os senhores feudais. Então, tinha essa divisão na sociedade. Aí, a mãe de Francisco estava grávida, né? Seu marido, ele era comerciante de tecidos e ele estava em ascensão econômica, podemos dizer assim, né? E ele não estava ali em Assis, estava viajando a negócios e chegou o tempo de nascer São Francisco, né? Ao nascer o filho do casal, ele foi batizado na Catedral de São Rufino, em Assis, e a mãe deu-lhe o nome de Giovanni, João, né, para nós, fazendo referência a São João Batista. Não tinha o pai junto, enfim, ela preferiu batizar de Giovanni. E segundo, né, algum dos primeiros biógrafos de Francisco, a mãe talvez aí estivesse fazendo uma previsão que seu filho seria tão importante quanto São João Batista é na história da igreja e também do cristianismo. A origem do nome Francisco ela é um tanto incerta. Alguns dizem que o pai dele, né, Pedro de Bernardone, ao regressar de uma viagem, provavelmente na França, que era o país que mais rendia lucros para o negócio dele, deu-lhe o nome Francesco, né, em português Francisco. Seria esse um jeito de expressar uma homenagem a esses sócios franceses. Também existe a hipótese, né, a possibilidade de terem sido os próprios amigos do jovem Giovanni, então, né, que apelidaram ele de Francesco e o nome se popularizou. Porque ele tinha muita facilidade de se pronunciar em francês, até mesmo porque o pai fazia muito comércio com a França e com certeza ensinou a ele o francês. E também na época tinha muito em alta a literatura cavalheiresca, e ela era na linguagem francesa, que é mais romântica e tal, né? Pegando um pouco assim o gancho dessa questão de literatura, a fala de Francisco, dá para se falar também um pouco da educação dele, como que foi, porque foi no período da infância. Sabe-se que ele lia e escrevia. Porém, com base também em alguns biógrafos lá das fontes franciscanas, ele aprendeu a ler e escrever quando ainda criança na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Era uma espécie de escolinha comunitária. Ali eles aprendiam latim e também aprendia
o catecismo da igreja. Em relação também à sua escrita, ele não tinha lá uma escrita muito bonita, podemos dizer assim, mas ele também não avançou tanto nisso, até porque depois de uma altura, a gente vai ver mais para frente, creio eu, Frei Leão era o seu secretário, ele não escrevia tanto, né? E um pouco isso sobre a educação. A infância dele foi natural, eu diria assim, e normal como de qualquer criança da cidade de Assis. Não tem nenhum fato assim grandioso, mesmo nos estudos e escritos que se tem na época. Ele devia brincar muito de soldado, até um dos pesquisadores diz isso, né? E por também isso da paixão dele por e ser da cavaleiro. procissão. E porque estava em alta, né? O ser soldado era um período de muitas guerras, muitos conflitos na Itália, né? Então eram brincadeiras comuns da criançada e ele com certeza brincava disso. Também ele devia ser já muito bajulado, eu diria assim, na infância, porque ele vinha de uma família que, embora não fosse nobre, tinha muito dinheiro. E então, com certeza, ele tinha muitos amigos por interesse, né? E era muito bajulado por isso. E desde ali já se foi criando um dito que ele, mais tarde, vai ser falado isso na caminhada dele, que ele era o rei da juventude de Assis. Isso começa desde a infância, né? Falando um pouco da juventude, se fala que Francisco também era normal, eu diria assim, como os jovens da época. Então, ele era um jovem muito festeiro, se sabe. E por ter um pouco mais de condições financeiras, era ele quem bancava grandes banquetes, festas, serenatas, que no período também estavam em alta, né? E se fala, inclusive, que eles iam até alta madrugada, cantando, fazendo barulho, enfim, pelas ruas da cidade, que não é muito grande, né? A Assis de hoje, inclusive, ela não é tão diferente daquilo que era no tempo de São Francisco, né? Mudou poucas coisas, depois teve alguns terremotos ao longo dos séculos que acabaram destruindo algumas partes da cidade, mas em síntese aquilo que a gente pode ver hoje na Itália, lá em Assis, é a cidade que São Francisco também viveu. Falei um pouco que ele era festeiro e talvez o fato mais interessante é isso, né? O Frei Rodrigo até colocou, ele tinha uma certa admiração pela nobreza, e muitos nobres eram cavaleiros. Então Francisco tinha o grande sonho, o grande ideal de ser cavaleiro, né? Quando jovem, desde quando criança também. E aí então, depois a gente vai poder entender a partir disso, talvez a própria conversão, né? Que é um pouco essa caminhada, né, da vida antes da conversão. Mas ele queria ser cavaleiro porque admirava muito a nobreza até então. E aí, lá pelas tantas, começou um período de mudança, de guerra na Itália, por procura de liberdade e também de independência. Eram muitas cidades, Assis mesmo, ela era subjugada a uma outra cidade vizinha. Então as cidades ali estavam lutando muito por território e começou toda uma revolta em nível de país, a gente diz assim hoje, de Itália, e Assis não ficou de fora. Isso começa quando é eleito como chefe da igreja o Papa Inocêncio III, foi ano de 1198, 8 de janeiro. E este Papa, ele marca de fato esse período de guerra civil entre as classes dos maiores e menores, né, em Assis e em toda a Itália. Os membros da classe dos menores de Assis, eles assaltam os castelos dos nobres, ou seja, dos maiores, e acabam expulsando, né, os maiores da cidade. Os maiores, eles se refugiam na cidade vizinha aí de Assis, que é Perúdia. E a classe dos menores, ela toma conta de Assis e em pouco tempo destroem um forte que ficava na parte superior da cidade, que é um morro, né? E como é possível ver ainda hoje, construíram um muro ao redor da cidade de Assis, no sentido de proteção e tal, né? E com certeza Francisco participou de todo esse movimento já, porque ali tinha o interesse também econômico e social de subir de classe, eu diria assim, dos comerciantes, que eram, né, grande influência, não só em Assis, mas em outras cidades, e Pedro de Bernardone, que era pai de Francisco, não ficou de fora,
né? Então, São Francisco também estava nesse momento, e a partir dali pode ser que também a gente vai entender, a partir desse fato de desconstruir o forte e construir um muro, um pouco mais para frente vai se falar também na vida de Francisco, que ele reconstruía igrejas. Foi ali, talvez, que ele aprendeu a mexer com pedras, a trabalhar também como pedreiro, né? Acontece essa guerra, né? Esse conflito. Em 1202, também Assis e Perúdia, os nobres lá de Assis que foram expulsos, se reúnem com Perúdia e causam uma grande derrota aos comerciantes e demais membros da classe dos menores de Assis. E aí acontece no mês de novembro de 1202, nas redondezas de Colestrada, que é uma planície que fica entre Assis e Perúdia, o fato dessa guerra. E Francisco, com cerca de 20 ou 21 anos, por causa da incerteza do nascimento, ele luta e perde a guerra, né, junto com o seu povo. E ali ele vai preso, fica 1 ano preso, né? Também um interessante do cárcere dele é o seguinte, era difícil porque era no subsolo da cidade, era imundo, era bastante sujo, não tinha luz do sol, a prisão. Então era um ambiente assim que não diria muito humano, né? E que era uma característica das prisões da época também, né? Sim. Porque a gente sabe, na Idade Média era uma realidade muito diferente de hoje. Então tudo era muito precário e por isso também que Francisco teve sofreu bastante quando foi preso e teve essa realidade que muitos outros presos também sentiam. Sim. E dentro disso também, né, eu falei que ele tinha uma admiração pela nobreza. Francisco, por ter dinheiro, né, pela família ser rica, ele normalmente o que acontecia numa guerra quando alguém perdia? Ou era vendido como escravo, exato, né, ou era morto, porque, enfim, era próprio da guerra isso. E Francisco, ele não aconteceu nenhum dos fatos, embora não fosse da classe superior, eu diria assim, dentro do contexto, porque eles tinham dinheiro, os pais, e ele foi ficar junto e preso com os nobres. Ele não fica, digamos, com outra classe, ou a classe dele, fica com os nobres. E se fala que ali muitos murmuravam, muitos, enfim, ficaram desgostosos com a situação, muitos morreram também nesse cárcere de aproximadamente 1 ano, e Francisco não, ele ficava feliz, sabe? E tem registros também nas fontes franciscanas, que é um livro base para quem quer conhecer São Francisco, diz assim que ele não perde a alegria, fato que surpreendeu a muitos dos companheiros do cárcere, que por vezes até consideravam ele louco, né? E ao invés de passar dias gemendo, maldizendo, ele fazia planos de um futuro e falava abertamente a todos. E, inclusive, ele falava mais ou menos nessas palavras: vocês vão ver, o mundo vai me reconhecer como grande, né? Alguns diziam que eram delírios de febre, pode ser, mas, enfim, ele enfrentava toda aquela situação com muito bom ânimo, eu diria assim, sabe? Cantava em francês, sabe? Então, tem todos esses fatos interessantes. Depois, em 1203, acho que interessante também, acontece o Tratado de Paz entre as cidades de Assis e Perúdia, e entre as classes dos maiores, menores, e Francisco pode voltar, então, à sua família. Evidente que ele deve ter pago uma boa fiança, né? E estava, como falei antes, bem enfraquecido fisicamente, sabe? Ele não estava tão enfraquecido nesse momento espiritualmente ou psicologicamente. Ao menos não aparecia isso e não aparece isso nos relatos, mas ele estava fraco do corpo, né? Condições bem desgastantes. E isso ele levou para toda a vida, esse desgaste físico, esse desgaste também, um problema intestinal, estômago, ele teve para o resto da vida e sofreu por causa também do tempo da prisão. Acho que um pouco também, quando ele volta para Assis, que eu posso sinalizar para isso, é que ele, voltando para lá, retomou a forma de vida dele de antes, né? Festas, jogos, banquetes, orgias, tem autores e também
biógrafos que defendem isso. E voltando para essa vida um tanto desenfreada, eu diria assim, a gente até pode imaginar, porque ficando um tempo preso e depois volta para uma atividade, né, corriqueira, e ele quase se viu morto, ficou gravemente enfermo novamente. E aí sim que ele teve, eu diria assim, um baque, um soco quase que a vida dá, talvez, muito grande, porque ele ficou mal fisicamente e foi quase morto por causa dessa doença estranha que se fala nas fontes também, e assim ele ficou mal também moralmente. Começou a cair em si e a refletir o que ele estava buscando para a sua vida, né? Então, um pouco, essa é a trajetória da infância, da juventude, né? Uhum. Aí ele já vai ficando adulto, tá com cerca de 20, 21 anos. Então, Frei Christian, contemplando um pouco dessa partilha, dessa retrospectiva que tu fez conosco da vida de São Francisco, a gente consegue perceber que ele era um jovem comum, ou seja, ele desde a infância até o período ali onde ele foi preso, muitas dessas características que ele possui, hoje a gente percebe em muitos jovens. Então, acho que essa fase da infância, adolescência, início da juventude, é interessante para o pessoal também que nos acompanha, ter presente que Francisco foi um jovem normal. Depois, num determinado momento da vida dele, que devido a alguns fatos, inclusive a prisão, que ele passou a refletir acerca da vida dele e, bom, o que eu, Francisco, estou fazendo? Então, acho que esses são aspectos interessantes. Agora, dando uma pausa no pensamento franciscano, a gente sabe que também tu, enquanto Frei Christian, tem muitos talentos, enquanto Francisco de Assis, lá na época dele, também tinha. Tu comentou na tua fala que Francisco gostava de cantar, fazia serenata. Então, hoje, aqui você, enquanto nosso convidado, nós vamos convidar para você também cantar uma música franciscana, apresentando também um pouco do teu talento e da espiritualidade que tu consegue transmitir às pessoas por meio de cantos. Então, canta uma canção para nós aí, Frei Christian. Então, eu vou cantar a canção A Gente Pode, o refrão diz assim, ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. E é muito linda essa música. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus, não resistiu a este amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz, e na pobreza foi reerguer Santa Maria, e nela toda a igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria o dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Lá entre as flores encontrou paz e alegria, cantando amores ao Deus da criação. Passar os ventos, animais, o sol e a lua, os arvoredos chamou todos de irmãos, sorriu aos pobres, seus amigos preferidos, viu Jesus Cristo no semblante do irmão, com os mais sofridos, mais amados, mais queridos. Na sua mesa ele repartiu o pão. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis.
bem, obrigado, Frei, por essa canção. Então, nos encaminhando também para o término da nossa entrevista, dessa nossa roda de conversa, eu gostaria que tu comentasse, assim, em poucas palavras, ou por meio de uma frase, das tantas que Francisco também falou durante a sua vida, algo que te marca, assim, e que também você, como um jovem, poderia transmitir para as pessoas também que nos acompanham. De tudo isso que a gente conhece, de tudo isso que tu partilhou da vida, dessa parte da vida de Francisco, o que mais te chama a atenção e que também pode contribuir para os jovens de hoje? Talvez algo assim que, para qualquer pessoa que nos escuta, e acho que é uma pergunta que todo ser humano deveria se fazer, ao menos, Francisco se perguntou muitas vezes: Senhor, que queres que eu faça? Né? Para quem tem fé, para quem tem uma crença, Senhor, que queres que eu faça? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Para que eu estou aqui neste mundo? Porque creio que tem um sentido para estarmos aqui. Senhor, que queres que eu faça? Quem não tem alguma crença específica, mas tem uma espiritualidade consigo, o que eu quero ser, o que eu penso a respeito da vida, tem uma canção que vai falar também. Então, acho que refletir sobre o sentido da nossa existência. Francisco, ele é uma pessoa que sempre, a gente percebe pela vida, refletiu cada passo que ele deveria dar. Claro, confiou em Deus, se entregou também ao Espírito Santo, a gente diz, mas ele também pensava, planejava, tinha um projeto de vida, eu diria assim, a partir de toda a sua caminhada também, a vida foi lhe propondo. Mas a frase de Francisco que eu tenho assim muito comigo, uma das é essa: Senhor, que queres que eu faça? Queremos agradecer, Frei Christian, a tua presença, tuas palavras assim tão carregadas de afeto, de vida, de sabedoria, né? Tão jovem, né? E também com toda essa sabedoria a partilhar. Que bom, Frei Christian. Gratidão, viu, pela tua presença. Gratidão aqui. pelo teu sim, Christian. Eu que agradeço. Temos alguns comunicados, alguns convites especiais enquanto pastoral universitária. Agora, no próximo dia 4 de outubro, às 17h30, nós temos a missa de São Francisco de Assis, uma missa festiva que vai acontecer aqui na capela, no Conjunto 3, e logo depois da missa terá a apresentação do espetáculo Desapegos de Francisco, do grupo Todos no Palco, da UFN. E na sexta-feira, no dia 5 de outubro, às 18h45, no Salão de Atos, terá a segunda edição do painel Um Olhar Fraterno Multidisciplinar sobre a Violência, Possibilidades para a Superação à Luz do Franciscanismo, onde também é um evento aberto ao público, onde nós daremos continuidade às discussões diante da campanha da Fraternidade 2018, que nos convida à superação da violência. Todas as pessoas que têm interesse de participar, né, como é um evento aberto à comunidade externa, se inscreva pelo site da universidadefranciscana.edu.br e será emitido um certificado, então, para aqueles que se inscreverem. Muito bem, então. Obrigado, Frei, pela tua presença. E o nosso programa Conexão Pastoral Universitária vai ficando por aqui. Reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, podem fazê-las. E sigam também a nossa página no Face e no Instagram. Agradecemos pela sua audiência aqui na Rádio Web UFN. E o programa teve produção e apresentação de Camila Hoffmann e do Frei Rodrigo Antunes, com a participação do nosso querido Frei Christian Martins Almeida. Na Central Técnica, Erickson Friedrich, e na supervisão, o jornalista e professor Gilson Piber. A todos os que nos acompanham, o nosso fraterno abraço e até a próxima edição. Paz e bem.